500 anos antes de existirem aviões, ele já desenhava asas. Antes de existirem tanques, ele já projetava máquinas de guerra. E séculos antes da ciência moderna, desvendar os segredos da anatomia. Ele já abria corpos para entender os mistérios do corpo humano. Mas quem era esse homem que parecia ter vindo do futuro? E qual era o segredo por trás da sua mente brilhante que o colocou 500 anos à frente de todos? Leonardo da Vinci nasceu em 1452, em uma pequena vila na Itália. Em uma época definida por dogmas e tradições, ele era um outsider desde o início. Filho ilegítimo, sem acesso à educação formal que era reservada à elite. Mas essa suposta desvantagem foi, na verdade, sua maior força. Livre das amarras do ensino tradicional, que focava em repetir textos antigos, Leonardo aprendeu com a maior professora de todas, a própria natureza. Desde jovem, ele fazia o que poucos ousavam: observar. Mas não era um observar passivo. Era uma observação intensa, curiosa, quase uma obsessão. Ele observava o voo dos pássaros, não apenas para admirar, mas para decifrar a mecânica por trás de cada batida de asa. Ele observava a correnteza da água, os redemoinhos e as ondas, tentando entender as leis da hidrodinâmica. Ele via como as engrenagens funcionavam, como a luz se refletia nas superfícies e como os músculos se contraíam sob a pele. Para Leonardo, cada detalhe do mundo era uma pergunta esperando para ser respondida. Enquanto a maior parte da Europa ainda vivia sob a sombra do pensamento medieval, Leonardo já enxergava a luz. A luz da razão, da experimentação e, acima de tudo, da ciência. Ele era um homem do Renascimento em sua essência, mas sua mente já estava em um futuro que ninguém conseguia sequer imaginar. Leonardo acreditava que tudo no universo, desde a menor folha até o maior dos planetas, estava conectado por padrões invisíveis. Para ele, a arte e a ciência não eram disciplinas separadas. Eram duas faces da mesma moeda, duas linguagens diferentes para descrever a mesma verdade. O segredo para entender a criação, ele acreditava, estava na curiosidade sem limites. Uma curiosidade que o levava a questionar tudo, a nunca aceitar uma resposta pronta. Seus famosos cadernos são o maior testamento dessa mente inquieta. Mais de 13.000 páginas sobreviveram ao tempo, repletas de ideias, esboços, cálculos e experimentos. Ali, encontramos os primeiros conceitos de helicópteros, inspirados na semente de bordo. Encontramos projetos de submarinos, de pontes giratórias para uso militar e até de um cavaleiro mecânico, que muitos consideram o primeiro robô da história. Ele desenhou lentes de contato, um traje de mergulho e estudou a erosão do solo séculos antes da geologia moderna. Cada página é uma janela para um futuro que ele estava construindo em sua mente. Mas o verdadeiro segredo de Leonardo não era exatamente o que ele criava. Era o modo como ele pensava. Ele não era apenas um artista, nem apenas um cientista, nem apenas um engenheiro. Ele era a fusão de tudo isso. Ele unia a beleza da arte com a precisão da ciência e a sabedoria da natureza. Ele transformava a observação em invenção. Vamos analisar isso mais a fundo. Quando ele pintava um retrato, como a Mona Lisa, ele não estava apenas capturando uma imagem. Ele estava aplicando seu conhecimento profundo de anatomia para dar vida aos músculos sob a pele, seu estudo da ótica, para criar a ilusão de profundidade e o famoso sfumato, e sua compreensão da psicologia humana para capturar um sorriso enigmático que nos fascina até hoje. A arte dele era ciência. E quando ele projetava uma máquina de guerra, ele não era apenas um engenheiro. Ele aplicava seu conhecimento do corpo humano para criar máquinas que imitavam os movimentos de braços e pernas. Ele estudava o fluxo da água e do ar para otimizar seus projetos. A ciência dele era a arte. Essa capacidade de conectar campos aparentemente distintos é o que os especialistas hoje chamam de pensamento polímata. Leonardo não via fronteiras entre as áreas do conhecimento. Para ele, entender como a luz se refrata em uma gota d'água poderia ajudar a pintar um olho mais realista. Entender a estrutura de uma asa de morcego poderia levar ao projeto de uma máquina voadora. Tudo estava interligado. Ele era um mestre da analogia.
Ele via a Terra como um corpo vivo, com as rochas sendo seus ossos e os rios, suas veias. Essa visão permitia que ele fizesse conexões que ninguém mais fazia. Ele dissecava cadáveres humanos em uma época em que isso era um tabu imenso, não por um fascínio mórbido, mas porque queria entender a máquina humana. Como o coração bombeia o sangue, como os nervos transmitem sinais. Ele queria pintar a alma, e para isso, precisava entender o corpo que a abrigava. Seus estudos de anatomia são impressionantemente precisos. Ele foi o primeiro a desenhar corretamente a coluna vertebral humana, a descrever a cirrose hepática e a aterosclerose. Ele chegou a conclusões sobre o funcionamento da válvula aórtica que só foram confirmadas pela tecnologia do século XX. E por que ele fazia isso? Para satisfazer sua curiosidade, mas também para se tornar um artista melhor, um engenheiro melhor, um pensador melhor. O que podemos aprender com Leonardo hoje, em um mundo de superespecialização? O maior ensinamento talvez seja o valor da curiosidade. Leonardo nunca parou de fazer perguntas. Por que o céu é azul? Como os pássaros voam? O que acontece com a água quando ela ferve? Ele não tinha medo de parecer ignorante. Pelo contrário, ele abraçava a sua ignorância como um ponto de partida para a descoberta. Em um mundo onde temos acesso a toda a informação com um clique, muitas vezes perdemos a vontade de observar por nós mesmos. Confiamos nas respostas dos outros em vez de formularmos nossas próprias perguntas. Leonardo nos ensina a olhar para o mundo com olhos de criança, mas com a mente de um cientista, a questionar o óbvio, a desenhar nossas ideias, mesmo que pareçam impossíveis. Outra lição poderosa é a importância de abraçar a incerteza e o fracasso. A maioria dos projetos de Leonardo nunca saiu do papel. Suas máquinas voadoras não voaram. Seus monumentos gigantescos não foram construídos. Muitas de suas pinturas ficaram inacabadas. Se o medíssemos pelo padrão de sucesso de hoje, ele poderia ser visto como um fracassado em muitas áreas. Mas ele não via dessa forma. Para ele, o processo de investigação era tão importante quanto o resultado final. Cada falha era uma fonte de aprendizado. Cada projeto inacabado era um degrau para a próxima ideia. Ele personificou a ideia de que a jornada é o destino. A busca incansável pelo conhecimento era o seu verdadeiro propósito. Ele não estava tentando ficar rico ou famoso, embora tenha alcançado ambos. Ele estava tentando entender o universo e o nosso lugar nele. Então, qual era o segredo de Leonardo da Vinci? Não era um único segredo, mas uma combinação de hábitos mentais e uma filosofia de vida. Primeiro, uma curiosidade insaciável. Segundo, a observação profunda e detalhada do mundo ao seu redor. Terceiro, a coragem de conectar ideias de campos diferentes, unindo arte e ciência. E, finalmente, a resiliência para aceitar a imperfeição e o fracasso como parte essencial do processo de criação e descoberta. 500 anos depois, seu legado vai muito além da Mona Lisa ou da Última Ceia. Seu verdadeiro legado é um convite. Um convite para olharmos ao nosso redor com mais atenção, para fazermos mais perguntas, para rabiscarmos nossas ideias mais malucas em um caderno e para nunca, jamais, perdermos a capacidade de nos maravilhar com os mistérios do mundo. Leonardo da Vinci não era um homem do futuro. Ele era a prova do que a mente humana é capaz quando se liberta das amarras e ousa ser curiosa. Obrigado por assistir. Se você se inspira em mentes brilhantes como a de Leonardo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!